Seja bem-vindo. Essa é a parte 9 da série Nephilims Anunnaki. Dentre tantas dúvidas e questionamentos que esse tema nos traz, quando mergulhamos nas suas inúmeras possibilidades, existe um que provavelmente é o campeão na lista de perguntas, principalmente na visão cristã. Como podem os anjos terem engravidado as mulheres se eles não têm sexo? E ainda que tenha, eles são seres espirituais e não carnais, impossibilitando essa conjunção. Gostaria de deixar claro que aqui, tudo o que veremos adiante são opiniões próprias e pessoais minhas, e que não devem ser tidas como verdade absoluta, mas apenas como uma opinião. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, é importante deixarmos claro que a Bíblia não diz em momento algum que esses seres são assexuados, e que também ela não é a palavra final sobre esse tema. Muitos dos que defendem que os anjos não têm sexo usam como argumento alguns textos isolados da Bíblia para viabilizar a ideia. Talvez o mais conhecido seja: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, 30. Bíblia Almeida, versão corrigida e revisada fiel. O máximo que dá para deduzirmos por esse texto é que não haverá casamento. E isso é completamente compreensível, pois sabemos por aquilo que a Bíblia nos mostra que só há anjos no sexo masculino, e com isso, certamente, não existe a possibilidade de haver casamento. Creio eu que o máximo que podemos concluir é que os anjos são de sexo masculino, e sendo assim, não haveria mesmo a possibilidade de se procriarem em seu mundo, uma vez que não há seres do sexo feminino de sua mesma espécie. Claro, isso tudo baseado no que a Bíblia nos traz, e muitos outros livros também na questão sobre anjos. Muitos questionam também o fato desses seres não terem órgão reprodutor, uma vez que não há com quem procriar. Mas ao meu ver, propor essa ideia apenas baseado na informação de não haver com quem procriar é o mesmo que pensar que Adão só veio a ter um pênis ou um órgão reprodutor a partir do momento que Eva foi criada. Eu gostaria de deixar claro também que eu não creio que haja seres do sexo feminino da mesma espécie dos anjos, e não que não haja criaturas celestes do sexo feminino. Temos até alguns relatos judaicos que falam de uma personagem chamada Lilith, que é muito famosa. No livro Apocalipse de Baruch, em dado momento, ele também invoca as sereias, o que leva a crer que existam sim criaturas em outras dimensões que sejam do sexo feminino, e que essas talvez tenham habitado a Terra em algum momento. No livro de Enoque temos um relato que é bem interessante. Livro de Enoque, capítulo 7, verso 2. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da prógene dos homens e geremos filhos. De fato, esse texto não diz que houve um relacionamento sexual, o que faz muitos levantarem a possibilidade de que essa procriação feita a partir desse evento tenha sido feita por intermédio de inseminação artificial ou manipulação genética, até mesmo como sugere as obras de Zecharia Sitchin em relação aos Anunnaki. Mas a ciência nos dias de hoje ainda não conseguiu fazer a fertilização dar certo a partir de uma célula onde é construído ou feito um espermatozoide. Eles acreditam que haja possibilidade, mas não têm certeza de que consigam gerar vida. Mas sabendo que esses seres têm um conhecimento tecnológico muito acima do nosso, isso não seria problema para eles caso isso fosse possível. Mas o que me chama a atenção no texto é que o ato de gerar filho com as mulheres humanas vem acompanhado ou motivado por um sentimento, e não pelo simples fato da experiência. O texto diz que eles enamoraram-se das mulheres. E qual o significado dessa palavra? Significado de enamorar: fazer ficar apaixonado, gostar de algo ou alguém de modo apaixonado, encantar-se. Sinônimos de enamorar: apaixonar e gostar. Ou seja, a grosso modo, podemos dizer que eles sentiram-se atraídos pelas mulheres e que talvez tenham se apaixonado por elas. Uma vez que eles tivessem órgão sexual e que estivessem apaixonados pelas mulheres terrenas, o que os impediria do ato da conjunção carnal ou sexo deliberadamente? Apenas a ordem do Criador, que os instruía a não se misturar com a nossa espécie. Vejamos esse texto. Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus,
os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres, e fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra. O texto diz, foram contaminados com mulheres. Isso nos dá uma ideia de contato físico e me leva a crer em ato sexual em sentido literal. Como sabemos, os ecos desses acontecimentos ecoaram por toda a antiguidade, chegando até os dias de hoje. No passado existem até alguns deuses da antiguidade que já são retratados com pênis em estado de ereção, simbolizando a fertilidade. Não podemos esquecer do obelisco, que representa o órgão sexual do próprio deus Sol e também de Baal. Obelisco esse que inclusive é reverenciado na maçonaria, e por conta disso eles usam um avental para cobrir o seu órgão sexual, uma vez que ele é tido por eles como santo. Mas voltando ao tema, visto isso, eu creio que esses seres sejam dotados de órgão sexual, ou que eles o possam ter a partir de obterem forma física. Já a questão de serem seres espirituais, esse assunto já é mais complexo e é preciso cuidado na análise, pois existem inúmeras referências tanto a favor como contra na própria Bíblia. Precisamos tentar entender o que quiseram nos dizer com a referência espiritual. Eu vou usar aqui algumas ideias tiradas da própria Bíblia e também o raciocínio crítico dentro da minha lógica de pensamento. Já vimos nos 2 primeiros episódios dessa série que foi a partir do cristianismo que foi mudado a forma de se enxergar esses acontecimentos pré-diluvianos, que até então eram anjos, como relata Enoque, e foi mudado para a descendência de Sete, mas essa tese nós já derrubamos. Mas eu quis retornar nela, pois ao meu ver a igreja cristã antiga me parece ter dado um jeitinho de espiritualizar esses seres ou transformá-los em uma espécie de espectro invisível sem nenhuma matéria palpável, ou seja, seres apenas espirituais e que em hipótese alguma podem ser ou se tornar seres físicos e de maneira nenhuma podem estar atuantes fisicamente em nosso mundo. Mas eu trabalho com 2 possibilidades. A primeira, que eles possam assumir a forma humana ou qualquer forma física, e a segunda, que eles já tenham uma espécie de forma humana ou física de maneira natural e que essa foi transformada após a queda, mas que com certeza é diferente da nossa. Qual a minha base para isso? Temos diversas passagens na própria Bíblia falando sobre esses seres serem invisíveis, mas temos também inúmeras passagens na própria Bíblia onde esses seres interagiram de forma física com seres humanos, e citarei algumas. Mas os 2 viajantes estenderam a mão e, tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta. Gênesis 19:10. Nessa passagem, vemos o anjo tomando a Ló pelas mãos ou braços e o trazendo para dentro da casa, pois o povo estava inflamado querendo matar os 2 anjos, que eram chamados de estrangeiros, pois eles haviam sido vistos pelos moradores daquela cidade e viram o exato momento quando eles adentraram a casa de Ló. Sugiro a leitura do livro de Jazar, que é um livro apócrifo, para entenderem o real motivo da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas o melhor ainda está por vir. Vamos ler a passagem adiante. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada da sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meus senhores, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante, sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sobre essa árvore, eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passaste perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom, e deu-o a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto eles comiam. Gênesis 18, do 1 ao 8. No livro apócrifo, conhecido como livro de Jazar, que eu citei anteriormente, diz que o Criador apareceu nos carvalhos de Mambré e enviou os 3 mensageiros até Abraão. Isso tiraria o Criador do contato direto com Abraão nessa cena, e eliminaria a possibilidade de o próprio Criador ter se alimentado na casa dele. Porém, teríamos aí um problema.
pois como vimos em Gênesis 19, somente 2 anjos se dirigiram a Sodoma e Gomorra, sendo que, se foram enviados 3 anjos pelo Criador, ao invés de ser o Criador e mais 2 anjos, onde teria ficado o terceiro? E por que ele não foi junto? Mas isso é assunto para outro vídeo e não para esse. O que é importante frisarmos aqui é que houveram 3 seres que tiveram seus pés lavados e foram alimentados por Abraão, além de terem descansado em sua casa, e isso com certeza coloca esses seres em um contexto físico, sem sombra de dúvidas. Podemos até dizer que isso não garante que eles sejam físicos, concordo, mas garante que eles estavam ou que se tornaram físicos. E esse fato gerou até uma recomendação por parte do autor da Epístola aos Hebreus: conserve-se entre vós a caridade fraterna, não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Hebreus 13, 1 e 2. Mas para mim, o maior exemplo e a maior referência em termos de ser espiritual é o próprio Salvador, intitulado na Bíblia pelo nome de Jesus. Muitos cristãos e religiosos dizem que o Salvador é espírito, ou coisa do tipo, o que na verdade é uma informação totalmente fora do que a própria Bíblia nos apresenta, e isso não é difícil de provar. No Evangelho de João, capítulos 20 e 21, temos um relato sobre a ressurreição do Salvador. O que me chama atenção nisso é o fato de que não há corpo na tumba quando Maria Madalena vai até lá, mas ela se depara com a pedra do túmulo removida. Logo ela chama Pedro, e quando esse chega ao local, se depara com apenas os panos na tumba, e o corpo já não estava mais ali. Maria Madalena fica ao lado de fora, chorando quando é interrogada por 2 seres chamados na Bíblia de anjos. E ela diz que levaram o mestre dela e ela não sabe para onde foi. Mas nesse momento acontece algo realmente fantástico. Ela vira para trás e o próprio Salvador está atrás dela, mas ela não o reconhece. Isso mostra claramente que o seu corpo sofreu uma mudança significativa, mas o fato é que ainda era um corpo físico, pois se fosse apenas um espírito, por que ele precisou do corpo? Por que não o deixou lá? Se a ressurreição foi espiritual, por que o corpo sumiu? Se o reino é apenas espiritual, por que o Messias em sua ressurreição levou o seu corpo físico? Antes que digam que o corpo era transformado, eu creio que sim, pois vemos relatos de que tanto Maria Madalena quanto outros discípulos tiveram dificuldade de reconhecê-lo, como já foi dito anteriormente, mas vemos que ele até se alimentou nesse tempo em que esteve na terra após a ressurreição. Foi tocado por Tomé e uma série de outras situações que mostra ele vivo, como ser físico. Existem estudos de hoje em dia que dizem ter sido por volta de 40 dias o período que ele ficou na terra após a ressurreição. E muitos desses relatos estão descritos em livros apócrifos, reconhecidos pelos estudiosos como sendo originais. E lá há relatos que ele se alimentou, que ele bebeu, que ele interagiu de maneira física. Isso me traz em mente a pergunta: como será o reino espiritual? Uma vez que nosso Salvador habita hoje lá em carne, será que compreendemos da forma exata ou correta, ou pelo menos perto disso, o que significa o reino espiritual? E se você ainda duvida que ele está lá em carne, leia esse texto. Eles perguntaram: Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Salvador, que dentre vós foi recebido no céu, assim virá do mesmo modo como o vistes ir para o céu. Atos 1:11. Os anjos deixaram claro que assim virá do modo como vistes ir para o céu. Ou seja, virá dos céus da mesma forma que para o céu foi, em carne. Será que a definição espiritual significa extradimensional? Se o Messias ascendeu em carne, como será a forma física dos demais seres que compõem o reino eterno? Tendo eles forma física ou não, é fato que podem e se apresentam fisicamente.
Até algum tempo atrás, se falava muito de alienígenas como habitantes de outros planetas, mas hoje em dia esse discurso tem mudado, e muitos que estudam esse tema já associam esses alienígenas com os relatos da Bíblia e de outros livros, como por exemplo o livro de Enoque, e antes o que eram apenas alienígenas, hoje são chamados de anjos caídos ou Nefilim. Hoje vemos eles nos sendo apresentados dessa forma. E um dos maiores divulgadores dessa imagem, Alien, é Hollywood. Mas ultimamente, eles têm divulgado informações interessantes, que aos olhares dos mais desatentos e desinformados pode parecer apenas mero entretenimento, mas para aqueles que sabem como agem os que regem esse mundo, estão plenamente cientes de que eles falam um monte de verdades na forma de entretenimento, pois sabem que as pessoas não enxergam. Assim foi com os atentados forjados, golpes militares, crises financeiras e agora na questão alienígena. Meu pai já dizia, não existe forma melhor de esconder algo de alguém do que deixar à vista dele.